Queridos amigos, irmãos, que a paz de Jesus se faça presente no coração de todos nós, que os bons espíritos possam envolver e que cada um possa sentir agasalhado nas suas melhores vibrações. Nós iniciamos hoje o Evangelho, dando continuidade ao capítulo 15º, o mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe essa questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amará a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívocos sobre a interpretação do amor de Deus do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Queridos amigos, vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando ao nosso Mestre o amparo espiritual, para que possamos sentir o valor destes momentos tão fecundos em nosso espírito. Que os amigos espirituais possam envolver cada um com as suas vibrações, para que possamos sentir o valor dessa lição da manhã de hoje, cumprindo o mandamento maior, mandamento de Deus, que orienta a nossa evolução e que sintamos todos sob o seu amparo. Que Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nos agasalhe em vibrações de paz e de alegria. Que assim seja. Meus queridos amigos, o mandamento maior está nos mostrando a questão da lei que nós precisamos compreender, que é a lei áurea, essa lei divina. E o que o Evangelho está? Amemos a Deus sobre todas as coisas, procurando-lhe sempre compreender o reino do amor, que é a edificação dele em nós é que vai contribuir com o bem-estar do nosso irmão. É um dever nosso amar o nosso próximo, sentir partícipe da sua evolução, da sua construção, procurando não prejudicar quem quer que seja. E o convite é para que a gente possa compreender que com o Mestre, este mandamento maior que se enquadra na Lei Áurea é a novidade divina que Jesus trouxe, porque foi ele que nos ensinou e exemplificou, não com as virtudes parciais, mas na plenitude da abnegação, do amor, a claridade que ele nos trouxe em todos os sentidos, em todos os lugares, revelando para a humanidade inteira
este mandamento: não façais o próximo o que não desejais receber dele. Fazeis como quereis que vos façam. Então, nós precisamos entender que quem é o próximo, primeiro eu preciso saber quem é o meu próximo. Se eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eu já sei que Deus é o meu Pai, é o que nos criou, é Ele que é o toda a criação, a inteligência suprema, mas precisamos saber quem é o meu próximo. E o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso. Em qualquer lugar, nós vamos ver que essa sugestão que o Cristo nos trouxe de amar, ele faz parte da nossa caminhada. No lar, é o nosso esposo, é a nossa esposa, os pais, os filhos, os parentes e até os hóspedes. São todos os nossos próximo, o nosso próximo. Quando nós estamos no trabalho, nós vamos ver que os companheiros de trabalho é o meu próximo, o chefe que eu tenho que ser subordinado é sempre aquele irmão que eu preciso de respeitá-lo, então ele é meu próximo. Nós não podemos mais criar contenda com ninguém, porque nós não precisamos criar adversários. Não estamos nesse tempo. E o Evangelho nos faz uma referência, acho que é muito importante que a gente possa refletir nesse mandamento e que nós precisamos amar o Senhor. Ele mostra o valor da caridade e da humildade como sendo a única de nossa libertação, de nossa salvação. E ainda mostra o egoísmo e o orgulho é a nossa perdição. E nós sabemos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo já tinha essa conotação divina, já vinha desde os profetas. E nós, muitas vezes, é que que fechamos os olhos para as lições que chamam-nos a atenção verdadeira. E nós vamos ver que nesse esforço humano que cada dia temos que fazer, temos que olhar também os nossos interesses, as nossas intenções, para que a gente não contraia adversários, inimigos, por questões pessoais. E na luta do dia a dia, nesse esforço que cada um nós temos que vencer, nós vamos encontrar ainda, infelizmente, muitos adversários, adversários de ideias, de opiniões, com situações diversas da nossa. Muitos se declaram ainda nossos inimigos, mas nós, na nossa intimidade, nós não podemos, de forma alguma, vibrar contrário ao bem. Não podemos, de forma alguma, vibrar o mal, permanecer nessa vibração de acordo com os nossos interesses pessoais. Nós temos que auxiliar todos com a melhor forma possível, o que nós temos de melhor. Então, nós não podemos desistir das oportunidades que a lei nos oferece. Nós precisamos alimentar com os nossos pensamentos, alimentarmos com os nossos pensamentos os melhores sentimentos e que nós possamos colaborar com o outro que caminha conosco. Nós não devemos mais pronunciar determinadas palavras que ofendem, porque nós também não gostaríamos de recebê-la. E é preciso que cada um de nós possa lembrar que nós temos tempo diferente. Cada espírito tem um tempo. E o trabalho, a opinião que cada um retém dentro de si, o que realiza, ele tem que ser construtor. Nós precisamos ver que a nossa família, ela não é, ela é extremamente importante. Eu preciso entender que as minhas lutas familiares são motivos de nosso crescimento.
Por isso, cabe àquele que já compreendeu a lei do amor amar aqueles que não pensam como nós, aqueles que muitas vezes ainda contraem o pensamento do mal e ignorando a bondade, a necessidade de mudar o seu orgulho, a sua vaidade, achando que eles são superiores. Nada disso. Nós precisamos fazer para o outro tudo aquilo que nós desejamos que os outros nos façam. E isso vai pedir para nós uma paciência, vai pedir sinceridade, para que tudo que nós fizermos esteja alinhado com a lei do amor. E mesmo a paciência que muitas vezes nós não a temos ainda, mas nós podemos usar da sinceridade. Então, nós vamos vendo que tudo que nós podemos fazer para o outro é auxiliá-lo com aquilo que nós já possuímos de melhor. Isso é muito valoroso. Então, nós percebemos que muitos que viveram aqui na Terra nos deixaram grandes exemplos. E nós, ainda como espíritos reencarnados, temos dentro de nós um misto ainda de luz e de sombra, de amor e de egoísmo, inteligência e ignorância. Nós não sabemos tudo, mas nós podemos entender que na condição evolutiva que nos encontramos, nós podemos muito bem reconhecer aquele que comunga com o bem e comunga com o mal. E nós vamos ver que a lei maior que Jesus vem nos ensinando é ama o próximo como a ti mesmo. Nós precisamos nos esforçarmos nesta hora tão difícil em que estamos vivendo. O Espírito, quando ama verdadeiramente, ele encontra dentro de si meios de auxiliar. Todo instante nós podemos aproximar do próximo e levar até ele um pouco daquilo que já aprendemos. É preciso sentir diante de nós toda essa oportunidade que Deus tem nos concedido para ensinar e não mais para criticar. Nós precisamos compreender que ser cristão não é dilatar a tolerância com o mal, e é começar a observar em nós mesmos, para que a gente possa sentir-se fortalecido. Muitas vezes nós trazemos indignação contra tantas situações que nós temos vivenciado, mas uma característica que deve agora estar dentro de nós é a sinceridade daquilo que o Evangelho tem nos ensinado. E quantos, né, quantos têm vivido muito de forma mascarada, indignado, trazendo sempre uma situação que muitas vezes ele não aceita. Então nós precisamos ver que a voz divina, ela fala na nossa consciência. E nós temos que construir nesse templo divino da nossa consciência a humildade, o respeito ao nosso próximo, para que a gente possa perceber o valor de tudo isso que Deus tem nos colocado. Portanto, meus irmãos, nós vamos perceber que cada dia, cada vez mais, nós precisamos executar aquilo que a lei de Deus tem nos ensinado, não prejudicando quem quer que seja, não cobiçando. Quantas vezes ainda cobiçamos o que os outros têm pela inveja, procurando compreender que cada um de nós já temos conquistas, temos virtudes, qualidades. Então nós precisamos lutar por um pensamento saudável, por uma vibração que nos envolve amorosamente, para que nós venhamos a criar novos hábitos, hábitos dignos, valores que vão consubstanciar em nós
o desejo maior de servir, de aproximar daqueles que muitas vezes vejo que ainda nos olham com os olhos da indiferença. É preciso ter em torno de nós e espalhando para os outros a alegria de viver, compreendendo que a alegria, a fé, esse otimismo que muitas vezes nós somos portadores, nos traz confiança, e essa confiança também precisa ser passado para o nosso irmão. E nós, uma coisa que gostaria de dizer-lhes, não nos cansemos, meus irmãos, de aprender. Todo dia é momento para aprender, entendendo que o progresso do nosso espírito, ele é infinito. Tanto nós vamos conquistando o espaço e vamos criando novos movimentos para o tempo de cada um. O tempo está no nosso pensamento. A vida, o movimento da vida é cada dia uma bênção do serviço que nós estamos realizando, compreendendo que só com a prática do bem, vivendo fraternalmente, ampliando nossa compreensão, é que nós vamos ter a certeza de que nós estamos prestando conta a Deus de tudo aquilo que temos recebido. E é preciso também que a gente sinta que cada vez mais nós precisamos eliminar essa força do egoísmo que ainda nos cega para sermos mais fraternos, mais solidários e que nós tenhamos dentro de nós essa vontade, uma vontade plena de vivenciar as leis de Deus, a lei do amor. É preciso que a gente elimine esses sentimentos doentios, mórbidos, que estão junto de nós. Então, que cada vez que nós possamos compreender isso, nós vamos honrar tudo aquilo que nós estamos falando, e especialmente honrar os nossos familiares, que são dádivas divinas, procurando ampará-los quanto nos seja possível, ensinando a eles o caminho do bem, o caminho do amor. Portanto, vamos estender as mãos ao nosso próximo e desejar que eles também possam compreender que isso é um intercâmbio divino entre nós e o Criador. Quem não ama a Deus, quem não ama Jesus, quem não reconhece o bem que eles nos oferecem, não somos capazes de amar o outro. E assim, com esse pensamento de gratidão a Deus, nós pedimos aos espíritos amigos que eles possam nos envolver nesta hora para que possamos receber o passe com muito respeito, com muita alegria, e que o passe possa nos fortalecer. Amado Jesus, que as bênçãos do seu amor fecundem nossos corações. Que recebamos as energias benéficas que hão de nos sustentar. Fluidifica a nossa água para que ela possa receber todo o lenitivo que o mundo espiritual tem a nos oferecer. Confiemos, irmãos, nesses momentos sublimes, pedindo a Jesus para que todos nós estejamos tutelados pelo seu amor. Olhai pelo Brasil, olhai, Jesus, pelos nossos irmãos que ainda alimentam tão interesses diferentes, além do amor. Olhai por todos os nossos familiares, rogando a Jesus que caminhamos juntos dentro dessa perspectiva do progresso. Jesus, ajude a humanidade a compreender o valor do amor
do perdão e da fraternidade. Queridos irmãos, que estes dias carnavalescos, nossas vibrações estejam sempre ligados a Jesus, colaborando para que o nosso país viva uma harmonia vibratória, que a paz, a luz do Senhor esteja com todos nós. Recebam, amigos, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sintam-se agasalhados por Eurípides. Que assim seja.